Nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença cultural entre os países da Europa e a gente aqui, e o nosso amigo Estados Unidos. Eu não falo sempre que a única culpada pelo nosso burnout é a cultura em que a gente vive, pois hoje a gente vai ver a diferença que a cultura desses dois lugares e suas prioridades e seus valores tem no impacto, na prática, na nossa vida e no nosso nível de estresse. E aí vai ficar muito mais fácil entender por que a gente aqui se coloca em situações de estresse absurdas e quando burnout ainda se sente culpado, envergonhado e fracassado. Os vídeos de Pitaco são vídeos extras em que a gente fala sobre burnout, sobre como tratar o burnout, sobre como lidar com o julgamento das pessoas. Tudo que a gente fala nos vídeos de domingo, só que comentando mais informalmente, notícias e coisas que eu vejo no meu dia a dia e que eu acho relevante trazer para a nossa conversa aqui. Eu poderia dizer que eu sou muito culta e outro dia eu estava lendo Machado de Assis traduzido do inglês ao som de Bach. Mas não, outro dia eu tava vendo Emily em Paris e eu achei super engraçado que teve um francês falando que lá na França eles trabalham para viver, enquanto que nos Estados Unidos eles vivem para trabalhar. Na série, na verdade na primeira temporada da série, tem vários momentos em que aparece esse conflito de culturas entre os franceses e a Emily, que é americana, e que não para de trabalhar, e que está sempre pensando nas campanhas, mesmo quando ela está em eventos, encontros, passeios e viagens, o que deixa os franceses de queixo caído e tremendamente irritados com ela. Mas, obviamente, já que nós estamos falando de uma série que o núcleo central é uma agência de publicidade e ela é uma publicitária que está gerando dinheiro para os clientes da agência, no final do capítulo de todos os episódios e temporadas, todos acham muito genial o que ela faz e tudo acaba valendo a pena. Como publicitária formada e tendo exercido a profissão da Emily por 25 anos, eu quero dizer que não é assim, tá? A vida. Que se um planner tivesse a vida daquele jeito, não teria burnout na área, eu não estaria fazendo aqui esse canal, eu não teria conhecido 7 pessoas que trabalharam comigo, entre colegas e amigos, que tiveram AVC, que tiveram infarte, que tiveram vários tipos de colapso, crise de pânico e alguns nem estão mais aqui. Mas voltando, tem vários filmes e séries, que claramente eu não lembrei nenhum para colocar aqui, você vai ter que confiar em mim que tem, em que os europeus, geralmente franceses e italianos nos filmes, mas acredito que todos eles na vida real, debocham dos americanos. E a primeira reação de um americano ou de um brasileiro é se ofender e pensar, pô, quem deveria estar levando o deboche são eles. Afinal de contas, os caras focam no descanso, enquanto a gente foca em virar a noite trabalhando para poder ganhar mais e garantir nossa segurança. Vamos fazer aqui um disclaimer, tá? Que eu não estou falando nesse vídeo de pessoas que não têm o básico da sobrevivência garantido, tá? Em nenhum dos casos, nem brasileiros e nem europeus. Nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre classe média, pessoas que precisam trabalhar para pagar as contas, mas que não precisam vender o almoço para comprar o jantar. Ah, mas eu tenho que vender o almoço para comprar o jantar. Então, esse vídeo não é para você. Até porque você tem prioridades mais urgentes do que entender as diferenças culturais no quadro mundial do burnout, como estudar saúde financeira, por exemplo, como encontrar uma terapia a preço social ou gratuita, para começar a quebrar os ciclos de autossabotagem e ressentimento que fatalmente te atrapalham e que à sua volta, à nossa volta, parecem normalizados. O Brasil é o campeão mundial de casos de ansiedade e de burnout, não é à toa. A desigualdade abissal em que a gente vive, a insegurança financeira da maioria das pessoas são propulsores de um modo de encarar a vida que é muito sabotador, ressentido e vitimista. Ainda mais quando a gente tem as redes sociais deixando tudo pior. Porque de um lado mostram que não tem saída porque o capitalismo é cruel, mas de outro oferecem soluções que parecem milagrosas para enriquecimento rápido, como o jogo do tigrinho, por exemplo, que aparece como uma boia de salvação da vida de adulto triste movida a Rivotril. Então eu vou deixar aqui um vídeo em que eu falo sobre isso, vai para ele. E outro também em que eu falo sobre como tratar o burnout mesmo sem estar com grana, aqui. E quem se identifica como sendo classe média, fica nesse vídeo que você vai entender tudo isso melhor, ok? Porque olha só, a gente não pode falar
que a gente aqui trabalha enquanto os europeus descansam, porque nós somos um país pobre. A gente não pode fazer isso porque nós fazemos igual os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o país mais rico do mundo, né? E porque a essa altura quem me segue já sabe que essa visão de que quem desacelera é preguiçoso é o puro suco da cultura dos coaches, da cultura do burnout. Muito bem, a gente acha normal trabalhar feito uns loucos, virando noite, levando o trabalho para casa, respondendo o WhatsApp do chefe e do cliente 24 horas por dia, porque desde cedo a gente aprendeu que é isso que faz uma pessoa ter valor. O quanto ela trabalha, o quanto ela produz, o quanto ela conquista financeiramente. Por um lado, sim, isso vem de uma necessidade de se sentir seguros financeiramente, já que há tanta desigualdade à nossa volta. Todos nós estamos em contato permanente com pessoas que já ficaram sem ter o que comer ou já corremos o risco nós mesmos de sermos essas pessoas que não têm o que comer. É uma sensação eterna de corda bamba que demora muito para passar, caso a pessoa consiga ascender para a classe média alta. E para a maioria da classe média, nunca passa. Mas, por outro lado, é também uma questão da influência da cultura americana no nosso país, na nossa cultura. Se até os anos 50, aqui o que era chique era visto como tudo que era francês, a língua ensinada em todas as escolas era o francês, a referência de decoração, de moda, etc. eram francesas e o sonho de todo mundo era viajar para Paris, de lá para cá a referência passou a ser americana. Todo mundo fazendo curso de inglês e o sonho dourado é ir para Disney ou para Miami. Ou quando você vai ver o seu filminho da Marvel, tá lá em cartaz os últimos lançamentos da Itália, da França, da Inglaterra. Claro que chega aqui, como chegam os filmes argentinos. Mas qual é a maioria do que se vê no cinema, na TV aberta, na sessão da tarde, no sábado especial, no seu streaming de vídeo? Um povo que precisa ralar para ter o mínimo de dignidade na vida, obviamente vai se identificar muito mais com um país em que o povo tem por objetivo ser rico do que com todo um continente em que o povo trabalha na marcha lenta porque não passa fome na maioria das vezes. É natural, então, que a nossa cultura seja um genérico da cultura americana. E é um choque cultural imenso quando um brasileiro vai para a Europa. E olha que a gente tem que considerar que o brasileiro que pode ir para a Europa já está numa altura, no mínimo, mediana na pirâmide das necessidades de uma vida saudável, né? É um choque porque você chega lá e depois do almoço, meu bem, as lojas fecham. Porque tem um tempo de descanso depois do almoço. E os brasileiros ficam tudo puto porque querem gastar o dinheiro, que é o mais importante, para ostentar na volta, e as lojas estão tudo fechadas. Isso não aconteceria em Miami, diz Dona Deolinda, irritada. Eu falei que a gente tinha que alugar um Airbnb em Orlando, que nem a Matilde, diz ela. Mas se a Dona Deolinda conseguir dar um passo para trás, ela vai ver que estruturalmente, vamos dizer assim, o país foi construído para que uma naninha depois do almoço seja parte da qualidade de vida daquele povo. Coisa que, vamos combinar, aqui a gente não tem. Pelo menos não na classe média. Quer saber, nem na classe alta. Na classe alta, tem um cara que está infartando a cada reunião e a família do cara com qualidade de vida. Material, né? Que mental estamos em falta no país todo, senhora. Tem, mas acabou. E estruturalmente, as pessoas na Europa aprendem a... E aqui eu vou usar um reel que me enviaram lá no direct do Instagram, que é excelente. Os franceses são preguiçosos, eu posso te provar. Aprendem a trabalhar 35 horas semanais para ganhar um salário mínimo e não as 44 horas do Brasil, sendo que a gente sabe que aqui, somando formal com informal, 44 horas, eu não sei quem trabalha só isso. Ai, mas o salário mínimo na Europa é em euro. Não esqueça duas coisas. A primeira é que a comida, o aluguel, é tudo em euro também, tá? E a segunda é que aqui a maioria usa o dinheiro para comprar coisas que farão as outras pessoas acreditarem que você é um sucesso. E lá, eles não estão nem aí para o que as pessoas pensam a respeito de cada um. Tanto, vai lá. Olha as mulheres com a sovaca cabeluda, com roupa desconjuntada. Porque não é isso que valorizam em uma pessoa. A pessoa lá é valorizada pelas suas características morais, intelectuais, etc. Ai, mas se tem top model europeia. Se a gente ficar aqui falando de exceções, a gente não sai daqui nunca mais, tá? Então, generaliza, amigo. Generaliza aí que é pra entender o ponto. A
Aqui a gente valoriza ter grana, por isso a cultura é sucateada e tem tanto jogo do tigrinho. Enquanto lá valorizam conhecimento, por isso você anda pela rua e tropeça em arte por todos os lados. Eles também aprendem desde cedo a, além dessa naninha depois do almoço, fechar o comércio de domingo e de segunda. Vocês entendem porque falam semana de 4 dias e o povo aqui fica todo eriçado? E vem eu, né, a empata foda, falar que, gente, né, vai demorar. Que aqui o 6x1 é normal ainda. Justamente porque se você não quiser o seu emprego, tem 12 só naquela esquina ali que estão precisando do seu emprego para poder comer. E por que ninguém fala, olha a oportunidade aí, vou pra Europa abrir minha lojinha da Oxxo, 24 horas aberta e faturar. Vou dominar o mundo. Por que cultural? O que significa que, assim como a gente aprende desde cedo que precisamos trabalhar enquanto os outros descansam, que a vida é uma competição e que se a gente não vencer somos fracassados preguiçosos que decepcionam a família, lá eles aprendem desde cedo que ter qualidade de vida e saúde é fundamental e é direito de todo mundo. As crianças pequenas não têm aula às quartas-feiras lá, ou quando é uma escola de período integral, na quarta é meio período. Elas têm férias de 2 semanas a cada 45 dias, além das férias normais que a gente também tem aqui na escola. Entende? É cultural. O descanso faz parte do desenvolvimento da criança. Enquanto aqui a criança vai para a escola com os pais cobrando nota, comparando, meio período de escola, meio aprendendo inglês, espanhol, jogando futebol, fazendo natação. A criança tem agenda de adulto, fica ansiosa, entra em burnout e tá lá ouvindo que a vida de criança é mole. Que quando eu tinha sua idade, eu andava 34 quilômetros pisando em caco de vidro para chegar na escola. E quando eu chegava na escola, eu tinha que assistir a aula em pé, tinha uma goteira que ficava pingando em cima da minha cabeça, né? E eu não tô aqui reclamando. É assim que a gente se sente já incapaz e não merecedor desde cedo. Enquanto lá, brincar faz parte da maior parte da vida de uma criança. Partindo de infâncias tão diferentes, nós vamos ter adultos muito diferentes. Cada um resultado de uma cultura distinta em que o trabalho tem um papel estabelecido. Na Europa, se trabalha para viver. Não tem o objetivo de acumular fortunas, de ostentar riqueza, de ter o poder nas mãos. E aqui, a gente, como os americanos, vive para trabalhar. Sim, quem é pobre trabalha para comer, mas lembra que o vídeo, né, classe média. Aqui, como nos Estados Unidos, a gente vive para trabalhar. Porque a gente tem que ser independente, porque a gente tem que ostentar, porque a gente tem que jogar na cara de quem duvidou da gente, porque a gente precisa de dinheiro para poder pagar um plano de saúde, um carro para não depender do metrô, que as estações ficam tão lotadas que muitas vezes a gente não consegue nem descer a escada, ou do sistema público de transporte com ônibus, com gente caindo pela janela. Então, do ponto de vista cultural, a Europa oferece muito mais qualidade de vida. Não à toa eles têm a dieta mediterrânea desde sempre, que inclui acordar cedo, fazer atividade física, ter um estilo de vida saudável, que é o oposto do que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e por consequência aqui, a gente foca na grana, no poder, na ostentação, o que inclui vir à noite trabalhando, comendo fast food, batendo recorde de sedentarismo. Gente, eu sei que não dá para falar, então vamos viver como na Europa, porque a gente tem um governo que não só não nos dá nada, como que pode tira da gente. E não o governo que está aí hoje. Todos eles, em todos os tempos, desde sempre. É cultural. Tudo que é cultural demora séculos para mudar, porque é uma coisa que vai sendo construída a cada geração. Mas eu acho que dá para você questionar se é realmente o melhor que você faz pela sua saúde e pela sua felicidade, continuar tentando aguentar firme na rodinha de hamster da nossa cultura, falando, depois eu descanso, deixa eu só fazer o meu primeiro milhão, e depois gastar o seu milhão em tratamento médico para tirar o seu corpo do estresse crônico e a sua mente da hipervigilância. Para tirar o corpo do estresse crônico e a mente da hipervigilância, a gente precisa ter um estilo de vida muito mais para a Europa do que para os Estados Unidos. Um estilo de vida que inclua na rotina, além de uma dieta equilibrada, sono de qualidade e mente desacelerada, que é para conseguir baixar o estresse e a ansiedade. E é por isso que aqui no canal nós temos nosso parceiro, o app da Lojong, que te ajuda não só a entender o que é mindfulness e meditação, como ensina você a praticar e a colocar essas práticas no seu dia a dia.
E quando você assina o Lojong, de cara você já tem 70% a mais de chance de conseguir sucesso nesse projeto de baixar o estresse e a ansiedade, porque você passa a ter acesso ao conteúdo completo deles, a todas as meditações, treinamentos, práticas, músicas, caderninho da gratidão. Quanto vale para você dormir bem todas as noites? Eu acho que vale bem mais do que o preço da assinatura do aplicativo. Claro, você estando em burnout, você vai precisar fazer sua terapia, o seu tratamento médico, caprichar na alimentação, na sua rotina, mas pensa comigo. Parte da sua dificuldade em melhorar a sua alimentação está diretamente ligada à sua saúde mental. Que o corpo fique inflamado, que o intestino fique em desbiose no burnout. Isso quer dizer, na prática, mais insônia, ansiedade, fadiga e depressão. Como é que você resolve isso? Se alimentando de maneira saudável. Como é que você consegue isso se você está quicando pelas paredes de ansiedade querendo comer açúcar e carboidrato? Desacelerando a mente. Só que tem uma coisa, se você baixar o app da Lojong e aí você tá vendo e acha legal, vou assinar aqui por aqui mesmo, você vai pagar o preço cheio, sem poder parcelar, e você vai ter 7 dias de teste gratuito. Se você for aqui pelo meu link, você já assina, tá, o aplicativo de cara. Assina de cara, porque você vai ter 30 dias de teste gratuito. E aí no final dos 30 dias, se você não quiser assinar, você cancela. Mas se você quiser assinar, aí você vai querer, tá? Que é muito bacana. Você sabe que eu não ia colocar meu nominho e a confiança que você tem em mim em risco, né? Aí você assina com desconto, parcelando em 12 vezes. E não tem como você esquecer, assinar sem cupom. Aí quando você vai ver, eita, assinei sem desconto. E assinando o Lojong, você também ajuda outras pessoas que não têm condições de pagar a ter acesso ao conteúdo completo. E também ajuda esta blogueirinha a continuar fazendo conteúdos burnoutados para você conseguir seguir o seu caminho de cura. Aqui no descritivo e no comentário fixado tá tudo explicado rapidinho. É só clicar e começar a desacelerar. Será que a gente não pode se inspirar mais nos europeus? E bom, se não tem como fazer tudo igual, senão a gente não tem o básico e nunca vai arrumar um emprego, que pelo menos a gente deixe de tentar encaixar a nossa vida pessoal no tempo livre do trabalho, como fazem os americanos, para ter o trabalho fazendo parte de uma rotina equilibrada, tendo o mesmo peso de exercício, de alimentação saudável, de higiene do sono, de dar limite para parente folgado. Pensa! Os franceses são preguiçosos ou a gente que trabalha demais? E quando alguém falar, você é preguiçosa, desacelerou, você fala que nada, eu sou chique, sou como os europeus. Pega um croissant, faz um biquinho, dá play na Emily e seja feliz. Até o próximo.